Promessa é dívida por aqui. Eu disse que o doutor André Chagas voltaria para falar com a gente e cá está ele. Seja bem-vindo de novo, doutor. Mal sabem eles que a gente só ficou na fofoca de bastidor aqui. Sim, não consegui nem trocar a camisa. Nem eu. A gente está no look para falar com você sobre a cirurgia de vídeo dentro da área do quadril. Você que está me acompanhando pensou assim, Jéssica, nós falamos tudo de prótese, mas a indicação que eu ouvi lá do meu médico é que eu ainda não estou nessa fase. Eu ainda não estou precisando da prótese, mas tem outros procedimentos que eu posso fazer. Doutor, quando a gente fala da necessidade de videoartroscopia, o que a videoartroscopia trata? Na verdade, a videoartroscopia é uma ferramenta a mais que nós temos para operar, né? E não é bem nessa conotação que tu colocou, não estou no ponto de fazer uma prótese. Normalmente a doença é outra. Ótimo. Né? A grande indicação da cirurgia de videoartroscopia, que é uma técnica que a gente consegue remodelar o osso ou deixar ele mais redondo do que ele tem algum problema, que ele ou estragou alguma pecinha, normalmente o labrum é essa pecinha, ou ele tem uma deformidade na estrutura da cabeça do fêmur ou do acetábulo, que é a parte do encaixe em cima, que você consegue corrigir através de uma cirurgia. Antes da videoartroscopia, isso era feito aberto. A gente fazia um corte e fazia isso sem a vídeo. A vídeo mudou muito para melhor, porque a gente tem acessos diferentes à câmera, os instrumentos são menores, então atrás da cabeça, na parte do meio da cabeça, onde era difícil de a gente ter esse acesso antes. A gente aprendeu que o labrum, que como menisco antigamente a gente tirava todo o menisco do joelho e achava ótimo, a gente hoje sutura o menisco e sutura o labrum quando consegue fazer isso, né? E a grande diferença da prótese que eu te chamei a atenção é que a prótese é uma cirurgia feita para quem estraga a cartilagem. E essa é uma cirurgia que a gente precisa de uma cartilagem boa. A cartilagem é boa e a doença está na estrutura óssea ou dos ligamentos ou do labrum, por exemplo, que é uma estrutura importante no quadril. Então a gente corrige outros defeitos. Então a maioria dessas pessoas é pacientes mais jovens. Não é um paciente, a prótese, a tendência é ele ser um paciente com mais idade ou ter alguma doença que provocou aquela artrose, que é a doença da cartilagem precocemente, né? E a vídeo é diferente, é uma doença que você tem uma cartilagem boa, mas você tem algum defeito que provoque dor ou alguma limitação importante no teu quadril. O que causa esse problema nessa região do quadril? É o hábito da pessoa? É o trabalho? O que faz com que essa articulação vá se danificando? Você veja, a Jéssica sempre tem perguntas difíceis para mim. Muitas coisas, a Jéssica, é difícil. E algumas vezes o médico não entende direito. A gente chama de idiopático, né? Então, o que aconteceu é que esse idiopático foi diminuindo, porque a nossa ignorância na anatomia do quadril foi diminuindo porque a gente começou a estudar com mais atenção isso. Tanto o raio-x, a gente conseguiu ter outros exames, a tomografia, a ressonância nos ajudam também, mas principalmente o raio-x a gente conseguiu ver que essa articulação tinha algum tipo de defeito, a gente chama de biomecânico. Normalmente ele é um impacto, alguma coisa que bate, alguma coisa que enrosca, ele não é bem redondo, não é bem formado. Agora, o que causou isso que é difícil às vezes a gente saber. Aí a gente entra na parte da teoria. Então tem algumas doenças ali, tem uma região de crescimento da cabeça do fêmur e do grande trocânter, bem pertinho da articulação, que pode a gente ter, por trauma na infância, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de jogar basquete, é muito grande, ela pode ter isso com mais frequência. A gente acha que isso pode machucar essa cartilagem, né? Pessoas que fazem muita atividade física, ficam muito musculosos antes do final do crescimento. Então, um atleta mirim, que é aos 14 anos lá, ele vai fazer muita musculação, não é a hora boa de fazer musculação. E o idiopático é aquilo que a gente não entende, porque ela não fez nada disso e também tem uma deformidade.
né? Então, algumas vezes a gente não consegue descobrir o porquê, né? E a pessoa passa a investigar se tem um problema no quadril só depois que algum sintoma aparece. Em geral, vem em que fase da vida? Sim. Não, mas isso é importante, isso aí entender também. Não quer dizer que você tenha uma deformidade ou qualquer deformidade seja sinônimo de você... eu tenho que operar, eu sou obrigado a operar. Calma, é como a gente falou no episódio 1 aqui. A cirurgia é uma ferramenta a mais. Então, depende do teu sintoma. Então, é muito frequente você encontrar pessoas de 60 anos, como eu, que tem uma deformidade e a pessoa vive bem com aquela deformidade, sem muitos sintomas ou sem sintomas. Quer dizer que para aquilo que a pessoa desenvolve, ou pelo grau de necessidade dela, ela consegue fazer tudo que ela quer, né? Agora, vamos pegar na Copa do Mundo, como você chamou, né? Um jogador que precisa de altíssima performance. Às vezes, o 0-10 dele é importante. Ou numa Olimpíada. Então, isso depende de caso a caso, né? Depende do defeito. Às vezes, tu tem um defeito grosseiro e isso, com certeza, é o paciente que se beneficia demais. E tem aquele paciente intermediário, que a gente chama de borderline. Ou pela idade, ele está numa idade mediana, ou ele também tem uma necessidade mediana, ou tem pouquíssimo sintoma. Quando é que a gente enxerga o paciente sem sintoma? Todo dia. A gente olha raio-x e vê, puxa, olha como ele tem deformidade, mas não era essa a queixa, o problema é em outro lugar, né? Porque muita coisa pode doer no quadril. O mais frequente é a musculatura, são as tendinites, as bursites, as lesões do trato iliotibial, que é aquele tendão forte que a gente tem no lateral da coxa. Então, nem tudo é o exame que a gente tem que... não é o apoio total do exame. A gente brinca também, a gente não pode operar o exame ou indicar um tratamento para o exame, porque o exame parece que está ruim, mas a pessoa não se queixa. Então, tem que tratar o todo, né? E falando da faixa de idade, tem uma faixa de idade que seja mais propensa a apresentar os sintomas ou não, doutor? Acho que não. Depende da deformidade, da atividade que a pessoa faz, né? Mas sim, o tratamento, quanto mais jovem, porque a cartilagem está melhor, porque muitas vezes uma deformidade muito grande, onde você tenha muito sintoma, muita lesão, você pode estragar a tua cartilagem. Então, por isso que é uma cirurgia boa, mas ela tem que ter uma cartilagem boa. Se você fizer essas cirurgias numa cartilagem que tiver muito defeito, provavelmente o benefício vai ser menor. Então, essa idade depende do tipo de sintoma e da necessidade da pessoa. E da gente linkar com esse tipo de problema, né? A gente tem que fazer o diagnóstico. Então, o nome disso é o diagnóstico, né? É difícil, às vezes, fazer esse diagnóstico o mais perfeito possível. Agora vai uma pergunta totalmente de leiga aqui. É possível que a pessoa tenha tido uma queda, alguma coisa ali, ela tá com uma dor no quadril e, na verdade, aquela queda é que fez ela perceber esse outro problema? Qual que é a relação da saúde do quadril com as quedas que são tão típicas dessa época do ano? Inclusive, aqui em Cascavel tá frio, gente, de onde a gente tá gravando. E todo mundo enche a casa de tapete pra ninguém pisar no chão. E aí todo mundo começa, né, levar aquele escorregão, né, doutor? Aquele típico escorregão. As quedas começam a ser mais comuns. Elas podem gerar outros problemas? Não, uma queda, um trauma, ele pode machucar alguma região do teu corpo. Se for no quadril, ele pode machucar a cartilagem, pode quebrar o osso, né? Pode lesar um ligamento ou um tendão, que é uma parte do músculo, né? Ou até o músculo, né? Então, uma queda, tu está falando um trauma externo. Então, se a pessoa, imaginemos que ela tenha um defeito onde ela já vinha com algum sintoma, com algum problema e tem uma queda, claro que isso pode sim agravar, mas não é a maior explicação. Normalmente a pessoa leiga, como você falou que a pergunta era leiga, né? A gente tenta explicar as coisas naquilo que a gente conhece, naquele horizonte que a gente conhece, né? Então o trauma é uma boa explicação sempre, né? Puxa, eu tenho dor, mas onde foi que eu bati? E se ela bateu, então, ela vai sempre
achar que a origem foi alguma coisa que quebrou, alguma coisa que machucou, né? E aí procura o médico, mas dá pra dizer que é importante em alguma fase da vida ter um acompanhamento com um ortopedista ou realmente só na hora da dor é que você vai encontrar esses pacientes, doutor? Acho perigoso muito médico, viu? Ainda mais nessa nossa ideia de que a gente pode fazer tudo pelo outro do jeito que a gente imagina, né? Não, acho que o médico é uma ferramenta boa quando ele precisa ser utilizado. O ideal é a gente se autoconhecer e a gente viver a nossa vida com muita independência, né? O médico é uma coisa sensacional, eu gosto de fazer o que eu faço, mas você imagina se a gente precisasse de todos os especialistas, daí vamos pensar não só da área óssea, né? Para a gente comer, para a gente fazer atividade física, para a gente ser feliz ou ter essa ideia de felicidade. Não, acho que não. É que a gente tem aquela visão hoje, né, da medicina preventiva, desse olhar preventivo. Mas você mesmo já disse aqui em alguns episódios que a gente olhar para a prevenção, olhar para a qualidade de vida. Quais seriam esses pilares, doutor? Sim, isso baseado em número, que é outro assunto que nós estávamos conversando antes. A gente viu o que é preventivo em medicina. O que mudou muito a saúde das pessoas, a longevidade. Então, tem um autor muito bom no livrinho que eu te falava antes. Ele é um médico sueco que ele estudou, por exemplo, a mortalidade infantil. Se você tirar a ideologia de políticos e de qualquer coisa que você possa imaginar, para você diminuir a mortalidade infantil, tu precisa ter mulheres mais saudáveis que tenham filhos. Né? Então os países, isso nos últimos 100 anos que foram estudados, que eles diminuíram o nascimento, é porque a mulher conseguiu planejar os seus filhos. E ela conseguiu planejar porque ela sabia que tendo 3 filhos, os filhos seriam filhos que vingariam, eles não morreria a metade. Então antes ele tinha que ter 10 filhos para viver em 3, há 100 anos atrás. Então isso mudou demais. E essas mulheres, para terem filhos que vivessem, elas precisavam de vacinas boas, que funcionassem. Isso melhorou muito. Poliomielite, sarampo, difteria, morriam de doenças também que o esgoto traz isso. Então a melhora dos esgotos melhorou muito. A melhora da água encanada. E uma coisa sensacional, que achavam que no ano de 1900 e alguma coisa a gente iria morrer de fome, inverteu. A gente produz muito alimento hoje, poucas pessoas morrem de fome no mundo. Então isso realmente foi saúde. Isso muda totalmente. Então quando a gente fala de saúde preventiva, talvez hoje nesses pilares que tu me pede são os que o mundo inteiro prega, que o corpo nosso precisa de boa alimentação. Então a gente tem que pensar não na quantidade, sim em qualidade hoje, porque a quantidade é que é o problema. A gente tem que pensar em dormir bem, ter uma boa atividade de sono, e isso muitas vezes a gente não tem, porque o mundo é muito rápido e a nossa cabeça está acelerada e assim por diante. É de pensar nisso. E movimento físico, porque o nosso músculo, o nosso tendão cada vez são menos exigidos. A gente tem ar-condicionado, né? Tu reclama do frio, mas liga o ar. O carro tem direção hidráulica e não precisa fazer marcha. E em casa a gente não tem mais escada. É um perigo subir escada. A gente quer subir o elevador, né? É verdade. Então a gente tem menos atividade. Por isso que a nossa atividade, tu veja que todos os médicos de todas as áreas falam isso. E eu gosto de colocar sempre um a mais, que é a gente cuidar do nosso estresse hoje. Eu acho que o estresse, como é sabido que ele faz mal, eu acho que ele tem que ser colocado nessa receita da gente lidar melhor com isso, né? Então, para mim, prevenção de saúde realmente é isso. Ah, mas eu gostaria de ter um osso bom e não ter osteoporose. Nós vamos falar a mesma coisa. Nós precisamos nos alimentar bem, nós vamos cuidar com muita porcaria que a gente faz, fumar demais, beber demais. Um pouco disso é bom, mas demais sempre é ruim, né? Vamos ter que ter mobilidade, né? Pelo menos alongamento tem que fazer. E talvez a genética seja uma coisa do futuro que a gente vai mudar muita coisa, né? Mas mesmo assim vai ser remédio. Daí vai ser coisa para frente, vai ser novidade. Mas para prevenção ainda o básico é isso, né?
Muito bem, doutor. Vamos fazer um brinde? Que eu consegui 2 episódios aqui com esse jovem médico com tanta experiência aí pra compartilhar com a gente. O golinho pra dar sorte. E o compromisso. Tudo bem que não vai ser hoje, tá? Mas vai ter outro episódio. Espera aqui de novo, doutor. Eu obedeço. Para você que quer acompanhar mais sobre toda a cirurgia do quadril, entender mais sobre essa articulação, a gente deixa aqui o @quadrilcascavel para você acompanhar no Instagram. O nosso canal aqui também está à disposição. E aqui no LikeCast, nosso compromisso também é sempre o mesmo. Cuidar de você para que você viva bem e cada vez melhor. Eu te vejo de novo no próximo episódio. Até lá!